falamos, quem vai participar ao vivo com a gente, nós vamos receber o presidente do Sindicato dos Bancários, o Gladir Basso, via Skype. O Gladir já aparece aqui e vai conversar com a gente. Oi, Gladir, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês, aos telespectadores da TV Tarobá. Obrigado, Gladir, pela participação aqui conosco. Muitas são as dúvidas, a gente tem dúvida, o pessoal de casa também vai participando pelo nosso WhatsApp, que já está na tela, o código 45. Eu imagino que uma dúvida que é a primeira que todo mundo tem, Gladir. Como que está funcionando neste momento? As agências, elas estão funcionando com o serviço interno ou nem isso? Essa determinação de fechamento também para com tudo? Na verdade, nós tivemos várias videoconferências com os bancos, isso vem acontecendo a cada 2 dias, tratando justamente dessas questões e obedecendo, evidentemente, os decretos, tanto municipais, estaduais e a nível federal. Os bancos estão fechados, porém, as ilhas do autoatendimento, ou seja, os caixas eletrônicos, são reabastecidos normalmente, sem nenhum tipo de problema. Os aposentados e pensionistas têm, inclusive, um horário especial, que é das 9 às 10 horas da manhã, e com exceção do Bradesco, que é das 8 às 10 horas, isso não inviabiliza que os aposentados possam utilizar os caixas eletrônicos em qualquer outro horário do dia. Os horários especiais é uma forma apenas de fazer com que exista essa especialidade em relação aos idosos. Na verdade, os bancos internamente têm um contingenciamento de 30% de funcionários. Esse contingenciamento, ele tem, na verdade, o atendimento das pessoas, das empresas e principalmente pessoas que vão aos caixas eletrônicos e perder o cartão ou tem problema de senha. Existe ali na ilha do autoatendimento sempre um bancário ou uma bancária no sentido de orientá-lo, no sentido de resolver as questões. Então, muito provavelmente as pessoas não ficarão sem atendimento, até porque as demais operações são sempre tratadas através de aplicativos e através, evidentemente, da internet, com pagamentos com os aplicativos, inclusive a Caixa Econômica Federal, agora, em relação ao Fundo de Garantia, permite já a transferência do Fundo de Garantia para outro banco no momento do seu saque. Então, são muitos aplicativos criados nesse momento difícil que vão facilitando a vida das pessoas, como também em relação ao PIS. Os detentores do cartão cidadão poderão sacar o PIS tanto nos caixas eletrônicos como também nas lotéricas. Então, aos poucos, o sistema vai se ajustando, nós estamos conversando com os bancos de forma que as pessoas não deixam de ser atendidas. Apenas as portas estão fechadas, mas de toda sorte as pessoas estão sendo atendidas de uma forma ou de outra. E, na dúvida, é importante que os clientes liguem para o seu gerente, procurem informações sobre algumas operações, sobre financiamentos, ligue para o seu gerente que com certeza ele também fará a sua orientação e vai buscar também a solução para os problemas individualizados. Gladir, nós inclusive abrimos o espaço para que o pessoal de casa mandasse a sua pergunta, inclusive vai mandando aí para a gente pelo 45 99117 0028. E a Patrícia, ela fez o seguinte questionamento. Ela tem um boleto de R$ 3.600 para pagar, mas o limite nos caixas e também nas lotéricas é de R$ 1.000. O que ela faz com esse boleto? Ela pode parcelar? Qual que é a sugestão? Bom, de qualquer forma, o boleto, na verdade, poderia ser feito o pagamento, se ela tem conta, através de aplicativo, né? Ela faz o pagamento via aplicativo sem nenhum problema. Agora, evidentemente, tem esse problema nos caixas eletrônicos e que, na verdade, essa dúvida, eu não tenho uma solução agora de que forma que a alternativa os clientes têm, se não tem conta no banco e de que forma que podem pagar esse boleto. Geralmente as pessoas que têm esse boleto com esses valores têm conta no banco e, portanto, podem fazer o pagamento através de aplicativo. Olha, nós temos uma outra pergunta aqui, que é da Luana. Ela manda o seguinte questionamento, imagino que seja a dúvida de muita gente também, a respeito de financiamento. Pessoal que tem um financiamento de imóvel, de veículo, ela, no caso, é de carro. Esse vencimento, ele pode ser postergado ou não tem nenhuma definição nesse sentido? Por enquanto, a questão em relação a pagamentos de operações, até porque tem situações que dependem de banco para banco. Então, seria importante que ela entrasse em contato com o agente financeiro, com o banco em que ela tem esse financiamento,
que com certeza os funcionários que estão nesse contingente de 30% estarão orientando ela sobre a questão se houve ou não a concordância desse ou daquele banco, no sentido de postergar o pagamento e evitar que haja problemas de juros mais adiante. Então, é importante que ela ligue para o banco, pergunte para os funcionários que estão internamente, que com certeza eles tratarão isso com todo cuidado. O Gladir, o Juarez está fazendo inclusive o mesmo questionamento, só que ele falou que se ele deixar de pagar, vai estar correndo juros normalmente. Bom, em princípio sim, mas tudo isso é uma discussão em que os bancos estão tratando dessa questão, no sentido também, junto com o governo também vem tratando dessa questão, não só na liberação de recursos para os autônomos, para os que, na verdade, têm toda a dificuldade de sobrevivência, mas também em relação a essa questão de postergar o pagamento de dívidas. Mas mais importante do que aguardar é entrar em contato com o banco, porque sempre haverá uma pessoa que vai atendê-lo para saber se é possível isso ou se, de repente, esse determinado banco não tem ainda uma decisão sobre essa questão. Gladir, parcela do IPVA, por exemplo. É importante salientar aos telespectadores que até por isso existe esse contingente de em torno de 30%, 40% de pessoas internas nas agências, justamente para fazer o contato com as empresas, fazer o contato com pessoas, com os clientes, no sentido de orientar, no sentido de tirar dúvidas e no sentido de fazer com que esse tipo de dúvida seja sanado de acordo com o entendimento de cada banco. Porque nós temos aí bancos privados, bancos públicos, cada um pode ter, às vezes, um entendimento se não houver uma orientação do Banco Central. Gladir, o Oswaldo do Nova York, ele questionou o seguinte, a respeito do IPVA, nós tivemos vencimento da parcela no dia 28 agora de março, já passou então, como faz? Ou nesse caso, a discussão é junto ao Detran, é junto ao banco? O que você pode falar para nós? Com certeza isso é em relação ao Detran, porque a delimitação de prazo para o sistema financeiro ele é apenas o cobrador, ou seja, na verdade deve haver uma decisão em relação ao Detran, orientando as pessoas se é possível fazer o pagamento em determinados dias após o seu vencimento. Mas mesmo assim, por enquanto, como nós não vimos nenhuma decisão do governo do estado em relação a isso, pelo menos eu não tenho conhecimento disso, é importante também que, se ele puder, ele que faça o pagamento via aplicativo. Gladir, agora chegou um questionamento até bastante preocupante. O Irineu mandou uma mensagem para a gente perguntando por que não tem álcool em gel nos caixas eletrônicos. Isso é importante, essa pergunta é muito importante, tanto é que nós cobramos isso com muita insistência nas videoconferências com os bancos. Nós tivemos a última agora, antes de ontem, com mais de 2 horas de duração, e desde o primeiro dia nós estamos cobrando com insistência o álcool gel, não só no interior da agência, como também nos caixas eletrônicos, até porque nos caixas eletrônicos, o manuseio dos caixas eletrônicos, através da digitalização de milhares de pessoas a cada dia, com certeza há necessidade de que tenha o álcool gel para se proteger. E aí há uma cobrança muito forte. É importante que as pessoas, então, façam a cobrança também para o funcionário que está ali na ilha do autoatendimento, para que ele, com certeza, repasse a informação para o sindicato e para a federação, onde nós possamos fazer a cobrança aos bancos em determinados locais, onde não é disponibilizado ainda material de prevenção. Inclusive, nós pedimos já a questão de luvas e questão de máscara para as pessoas que atuam durante todo o dia na ilha do autoatendimento, atendendo centenas, milhares de pessoas, mas até agora há uma falta de máscaras no mercado, e aí os bancos disseram que ainda não conseguiram atender toda a demanda nacional. São 22 mil agências espalhadas em todo o Brasil, mas é importante que sempre que as pessoas perceberem algo que não está enquadrado nos métodos de prevenção, faça o comunicado aos bancários que estão aí na ilha do autoatendimento, ou se tiver facilidade, ligue para dentro da agência, passe a informação, que eles nos passarão a informação e nós vamos cobrar desse ou daquele banco, não só a questão do álcool, também todo um processo de métodos de prevenção para evitar a contaminação desse vírus que hoje assola e preocupa o mundo todo.
Gladira Luzia mandou a mensagem seguinte. Ela falou assim: eu tenho apenas uma conta salário, recebo só na boca do caixa. Como que faz nesse momento? É um problema isolado dela ou existem outras pessoas nessa situação e qual seria a orientação? Bom, ela tem conta salário, mas ela deve ter cartão. Então, se o depósito foi feito na conta dela e ela com o cartão, ela pode fazer os saques na ilha do autoatendimento, sem nenhum tipo de problema. Até porque, geralmente, a conta salário, as empresas fazem o depósito nas contas dos funcionários. Aí o depósito foi efetuado e ela poderá fazer os saques normalmente nas ilhas do autoatendimento sem nenhum problema. Gladir, tem o pessoal também questionando, inclusive você até já citou que existe o trabalho dentro das agências, mas tem o pessoal questionando, por exemplo, eu fui lá, fiz um depósito, tem alguém lá dentro que para efetivar esse depósito? É uma dúvida também de telespectador. Sem nenhum problema. O depósito feito nas ilhas do autoatendimento, ele é processado durante todo o dia, sem nenhum problema. Não houve nenhuma mudança do comportamento das regras do sistema financeiro. Então, as pessoas podem fazer o depósito. Existem alguns caixas eletrônicos, já que o cheque depositado ali, ele é automaticamente depositado e já entra o saldo na conta automaticamente. Não são todos os bancos, mas a maioria deles já tem essa nova máquina já fazendo com que esse procedimento seja feito com o depósito já efetuado e aí sem nenhum problema. Então, o fato o manuseio do autoatendimento, nas ilhas do autoatendimento, e nos casos especiais, nos casos extraordinários, por exemplo, a pessoa perdeu a senha, esqueceu a senha, perdeu o cartão, ou os novos aposentados que, porventura, não receberam ainda o seu cartão, nós tivemos uma reunião, inclusive, junto à Prefeitura Municipal, com todos os representantes dos bancos, e também o poder público, junto no sentido de fazer com que essas pessoas também sejam atendidas. Ou seja, sempre estará ali presente um funcionário no sentido de fazer com que essa pessoa entre na agência, faça o seu saque, se ele perdeu a senha, se ele perdeu o cartão, que é aposentado, e aí ele faz o recebimento e sai da agência. Ou seja, as portas continuam fechadas, mas existe uma questão de atendimento especial para essas pessoas, para que elas não sejam prejudicadas de forma nenhuma. Você respondeu parte da pergunta que chegou da Patrícia aqui, mas tem outros questionamentos também. A Patrícia pediu o seguinte, Gladir, ela falou assim, ela recebe benefício, né, auxílio saúde, não tem o cartão, como que ela faz para receber? Eu vou além e pergunto também àquela pessoa que quebrou o cartão, perdeu, não tem a biometria, não consegue fazer operação. E no caso de cheque também, aproveitando o momento, como que funciona quem precisa trocar um cheque? A recomendação é fazer o depósito, porque não teria como trocar? Não, pode fazer o depósito, a compensação é feita de forma normal, ou seja, pode fazer o depósito na sua conta, a compensação é normal e com certeza no dia seguinte, se o cheque é de outro banco, o saldo estará disponível para que a pessoa possa efetuar os saques. Para essa pessoa que, na verdade, tem o auxílio e não recebeu o cartão e não tem essa possibilidade, é por isso que os bancários ou as bancárias que estão na ilha do autoatendimento estarão ali no sentido de orientar essas pessoas e buscar uma solução para elas, que são esses casos especiais onde, na verdade, há uma forma de que a pessoa entre na agência, faça o recebimento do benefício e saia, mantendo as portas fechadas. Mas são os casos especiais e excepcionais ligados ao sistema financeiro para que esse público não fique desprotegido nesse momento. Gladir, nós recebemos muitas mensagens, muitos questionamentos. Inclusive, já faço o convite para você participar de uma outra conversa conosco daqui uns dias. Agradeço o pessoal de casa, mas principalmente a você, Gladir. Bom trabalho e muito obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço, um abraço a vocês, um abraço aos telespectadores da TV Tarobá e estamos sempre à disposição para poder colocar as informações que o público tem dúvida e que espera uma solução para os seus problemas individualizados. Muito obrigado, um abraço a vocês. Obrigado, Gladir. Lembrando que você pode continuar participando conosco pelo nosso WhatsApp, depois do programa e durante toda a nossa programação. A gente vai conversando pelas redes sociais também e pelo nosso portal tarobanews.com, atualizado 24 horas por dia.